Quero sua sinceridade nesse momento para responder algumas perguntas. Você tem uma sensação de constante preocupação com o futuro? Não consegue dormir à noite por causa dos pensamentos turbulentos? Você está evitando situações ou coisas que deseja fazer por causa do seu medo e ansiedade? Costuma sentir um forte aperto no peito e um nó na garganta sem nenhum motivo? Se sente como um prisioneiro de seus ataques de pânico e ansiedade que te assombram dia após dia? Se você está sofrendo de algum desses sintomas e gostaria de aprender como tratar seus ataques de ansiedade sem precisar tomar nenhum tipo de fármaco e sem efeitos colaterais, então preste bastante atenção nesse pequeno vídeo, porque será a coisa mais importante que você irá ver hoje. Nele eu vou te mostrar um método pouco conhecido no Brasil, usado por milhares de pessoas no mundo inteiro para alcançar sentimentos de paz em todo o tempo, mesmo em situações difíceis, assumir o controle da sua mente e pensamentos para voltar a viver de verdade, experimentar noites mais tranquilas sem fobias ou sintomas relacionados à ansiedade, conseguir relaxar e curtir a família e amigos sem neura e preocupações, acabar de uma vez por todas com as crises de pânico e ansiedade, ter coragem para sair de casa, se relacionar com outras pessoas ou até mesmo ficar sozinho sem ter medo. Pode parecer bom demais para ser verdade, mas depois de te contar um pouco da minha história, você vai perceber que tudo isso é real. Eu só falo isso porque vivi na pele o terror que você está passando agora. Meu nome é Karine e moro em Ipatinga, Minas Gerais. Eu costumava sofrer ataques de ansiedade toda semana. Eles eram intensos e quase arruinaram minha vida. Meu transtorno de ansiedade piorou cada vez mais ao longo dos 9 anos que sofri. Parecia ficar pior com o tempo e, para falar a verdade, era muito difícil lidar com isso. Honestamente, houve momentos em que eu estava quase desistindo de tudo. Graças a Deus e às novas descobertas da ciência, as coisas estão diferentes agora. Não sofro mais ataques de ansiedade e me sinto livre para viver. Já faz quase 2 anos que minha saúde mental está totalmente restaurada. Não foi fácil, mas finalmente consegui melhorar. Para ser sincera, eu não aguentaria continuar vivendo daquele jeito por muito tempo. Só de imaginar aqueles momentos terríveis, eu começo a chorar. Qualquer tipo de transtorno de ansiedade é algo cruel. A ansiedade destrói nossa alegria em todas as áreas, emocional, mental e física. Eu lembro de ficar frenética, em pânico, assustada. Me preocupava com todos os pequenos detalhes e só tinha pensamentos negativos. Hoje eu percebo que mentalmente eu me maltratava. Tinha muito medo de tudo, até de sair de casa para ir na padaria. Só quem vive isso sabe como é. A ansiedade tirava meu sono e muitas vezes eu acordava mais cansada do que quando eu ia para a cama. E, inevitavelmente, a miséria de tudo isso me levou a uma depressão. E foi só quando eu cheguei no fundo do poço que eu pensei, preciso fazer algo para sair disso, ou vou acabar perdendo a minha vida. Isso me colocou em uma busca incessante até achar a solução que iria mudar a minha vida para sempre. Confesso que tentei fazer terapias e tomava alguns fármacos bem pesados para tentar sair do buraco, mas nada disso funcionou. Comecei a pesquisar freneticamente sobre tratamentos e novas descobertas da ciência. No fundo, eu sabia que iria conseguir achar a solução, mas eu nunca imaginava que a minha descoberta ajudaria tantas pessoas. Esse processo de pesquisa e descoberta demorou muito, cerca de 2 anos. Comprei dezenas de livros, fiz cursos, conversei com especialistas da área até conseguir achar a solução final. A mesma solução que mudou minha vida e me fez feliz de novo. Nessa jornada, descobri muitas coisas que os terapeutas escondiam de mim. E por não saber desses segredos, eu fracassava quando tentava vencer a ansiedade por conta própria. Mas depois de descobrir o que os maiores especialistas do mundo falavam sobre o assunto, eu consegui destruir minha ansiedade e meus ataques de pânico. Até meu marido notou a diferença. Eu estava mais calma, feliz e tranquila. Era como se um rio de amor e paz tivesse inundado minha mente e coração. Finalmente eu estava liberta das garras da ansiedade e da depressão. Eu me sentia viva novamente. Foi quando eu decidi organizar todo esse conhecimento de 2 anos de pesquisas e estudos e ajudar pessoas que ainda não tinham acesso a essa informação. A maior parte dessas pesquisas estavam em inglês, então eu tinha que traduzir tudo para que qualquer pessoa pudesse entender. Assim, eu poderia ajudar brasileiros
brasileiros que sofrem desse problema grave que é a ansiedade. Afinal, seria muito egoísmo da minha parte saber da solução e não contar para ninguém. Por isso, criei uma série completa de vídeos explicativos mostrando passo a passo para destruir a ansiedade. É um material valioso que você não acha em nenhum lugar da internet, que foram anos de pesquisas para conseguir reunir tudo isso. São orientações dos maiores especialistas em ansiedade no mundo. E agora você vai poder acessar tudo isso pelo seu celular ou computador sem sair de casa. Nessa série de vídeos de combate à ansiedade, você vai descobrir a rotina matinal de 5 minutos que elimina a ansiedade em até 80% logo no primeiro dia. As melhores práticas para vencer de vez as crises de ansiedade e nunca mais ter que viver esse pesadelo. Isso tem sido usado por mais de 4.000 anos para canalizar pensamentos negativos e controlar episódios de ansiedade instantaneamente. Vou te mostrar como medir o seu nível de ansiedade e por que esse detalhe oculto pode ser a principal causa para os seus ataques de pânico e ansiedade. Você vai ter acesso a uma técnica simples, mas poderosa, que acalma sua ansiedade em poucos minutos, mesmo que você seja uma pessoa agitada. Vou te mostrar quais são os 12 sintomas silenciosos que toda pessoa com ansiedade tem. O número 6 é o mais perigoso para a sua saúde. Você vai descobrir o poder transformador da alimentação no tratamento de ansiedade e como isso está diretamente ligado a casos profundos de depressão. Você vai receber os principais conselhos do maior especialista do mundo em ansiedade e como usar isso na prática para mudar sua vida em 14 dias ou menos. E também será revelado para você o segredo para bloquear sua mente de pensamentos negativos mesmo quando tudo está dando errado. Percebeu como tudo isso pode transformar sua vida? Finalmente, você poderá ser livre novamente para viver da melhor maneira. Chega de medos que te atormentam diariamente. Chega de sofrer com fortes ataques de ansiedade que te fazem mal. Chega de se sentir em uma prisão mental cheia de pensamentos destrutivos. Isso tudo acaba hoje se tomar uma simples decisão. A decisão de mudar de vida e destruir de vez a ansiedade que te persegue. Seja sincero, há quanto tempo você não espera vencer esse terrível mal? Mas não se preocupe, porque chegou o seu dia de vencer essa luta. Seja bem-vindo à série de vídeos que vai te ensinar a usar a ansiedade ao seu favor. Se desenvolva com ela e tenha uma maior gestão de suas emoções, conquistando com isso grandes resultados. A ansiedade tem sido tema de muitas pesquisas em nível mundial, amplamente visto como uma emoção que pode chegar a níveis patológicos. A ansiedade tem assolado a sociedade como um todo, e não é por menos. Cerca de 80% das pessoas do mundo sofrem de alguma forma os efeitos que a ansiedade pode promover. Adicionalmente, pesquisas recentes mostraram que 9,3% dos brasileiros sofrem com ansiedade. Ou seja, o Brasil é, portanto, o país que mais sofre desse mal. Nesta série de vídeos, você terá informações detalhadas de como identificar o que é ansiedade, os principais sintomas de sua manifestação e as características que envolvem essas condições. Verá também como identificar as condições em que a ansiedade pode ser benéfica e como a ansiedade pode ser prejudicial, sendo necessário buscar formas de mudar essa condição. A abordagem quanto à obra Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, de Augusto Cury, livro de mais de 20 milhões de vendas somente no Brasil, sendo também vendido em mais de 60 países. Essa série de vídeos compartilha com você os principais conceitos defendidos pelo autor em seu livro. Dando sequência ao conteúdo, você verá questionamentos de como se reconhecer ansioso e identificar se a ansiedade que te afeta está em níveis saudáveis ou em níveis que requerem maior atenção,
sendo necessária alguma mudança no comportamento, adotando técnicas para mudar a situação ou até mesmo sendo necessário buscar o auxílio de um especialista. Qual é o seu nível de ansiedade? Independentemente do nível de ansiedade que você possui, a prática da respiração é sempre uma ótima atividade a ser adotada. Ela acalma a pessoa praticamente no ato de sua realização e não possui contraindicação. As atividades físicas são ótimas para mudar o foco, autoafirmar a pessoa e promover a sensação de alívio da ansiedade, aumentando o bem-estar, a felicidade e o prazer. Entre outras opções de atividades que reduzem a ansiedade se destacam o yoga, a massagem e a meditação. Todos esses muito recomendados por especialistas. A prática da yoga abordada nessa série de vídeos contempla não só os benefícios que a atividade proporciona, mas também o passo a passo de como executar as 5 posições mais fáceis de serem praticadas. Por isso, aproveite a oportunidade de executar cada uma delas sempre que puder. Apesar das atividades que auxiliam removendo redução considerável da ansiedade, em alguns casos será necessário buscar ajuda com a terapia cognitiva comportamental, envolvendo especialistas na execução de tratamento, psicólogos, podendo até envolver o acompanhamento de um psiquiatra. A meditação tem sido uma das técnicas mais recomendadas no tratamento da ansiedade. É uma prática muito acessível a todos e pode ser praticada em qualquer lugar e a qualquer momento. A meditação tem efeitos diretos no estado de felicidade do indivíduo, reduzindo com a prática a condição de ansiedade do mesmo. É uma boa prática a execução de yoga com meditação. Nessa união é possível desfrutar de momentos únicos com o seu íntimo, limitando pensamentos limitantes e as atribulações do dia a dia. É ideal que, a cada dia que passa, o praticante consiga ir evoluindo na prática, se aperfeiçoando e fidelizando a sua execução, até que estas técnicas façam parte da rotina dele. Também são abordadas nessa série de vídeos as técnicas apresentadas no livro The Practicing Mind, de Thomas Stenner. No livro, ele aborda técnicas para não travar frente a grandes objetivos, muitas vezes idealizados por nós mesmos. Defende que um grande objetivo pode ser quebrado em objetivos menores, mais fáceis de serem atingidos, conquistados, e com isso eles ficam menos sujeitos à procrastinação. Por fim, essa série de vídeos aborda como a alimentação saudável pode ser um potencial aliado no controle da ansiedade do indivíduo. Apresenta quais são os alimentos que mais promovem a satisfação e o bem-estar através da nutrição e quais são os alimentos redutores de cortisol, hormônio reconhecido pelo estresse e depressão. Em contrapartida, apresenta também quais são os alimentos que devem ser evitados. Classificados como estimulantes, o grupo de alimentos que possuem cafeína ou que promovem um estado de alerta dos indivíduos devem ser eliminados ou reduzidos no cardápio. Mergulhe de cabeça no conteúdo apresentado nessa série de vídeos. Eles foram especialmente preparados para auxiliar todas as pessoas que se preocupam em não deixar a ansiedade chegar a níveis preocupantes. Módulo 1. O que é ansiedade e como identificá-la? Estudiosos vêm relacionado a ansiedade com a qualidade de vida do indivíduo. À medida em que se tem ansiedade prevalecendo na vida dele, a qualidade de vida é afetada, sendo reduzida. Há menor prazer nos momentos, vive-se em estado de alerta com maior tensão. A ansiedade pode ser definida como uma antecipação na qual o indivíduo mentaliza os eventos possivelmente negativos, geralmente a longo prazo. Esta antecipação frequentemente envolve fatores negativos, como incertezas, ameaças e perigos,
e, por consequência, se traduz numa excessiva excitação do sistema nervoso central, na qual os neurônios são excitados. Visando evitar essa condição, que pode ser muito negativa, é necessário cuidar do corpo e da mente, buscando formas de se desenvolver, não só fisicamente, como também emocionalmente. Buscar se aceitar, se garantir, estar feliz consigo mesmo e evitar pensamentos negativos é o caminho para a evolução. Ansiedade versus medo. É reconhecido que o medo é uma reação a um perigo que realmente existe, salvo em casos de síndrome de pânico. A ansiedade é a sensação de medo no plano do imaginário subjetivo. A ansiedade pode ocorrer de duas formas, na forma adaptativa ou na forma de transtorno psicológico, sendo que o que difere uma forma da outra é a gravidade e a duração da ocorrência. A ansiedade na forma adaptativa. Na forma adaptativa, a ansiedade possui uma certa valência positiva. Ela ocorre em resposta a algum evento que acontece ou ainda está por vir. Porém, nessa condição é algo passageiro. A ansiedade como transtorno psicológico. Como transtorno psicológico, também comumente chamado transtorno de ansiedade, a ansiedade possui valência negativa. Isso acontece quando o indivíduo possui a ansiedade em proporções muito maiores que os níveis adaptativos. Geralmente o indivíduo fica tão angustiado que o seu comportamento altera sua rotina. Essa condição deve ser acompanhada com mais cautela, visto que há uma superestimação da percepção que o indivíduo e dos afetos negativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2017, o Brasil se destacava por ser o país com a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Em outras palavras, cerca de 9,3% dos brasileiros possuem a ansiedade afetando as suas vidas, tendo as mulheres o dobro de ocorrência de ansiedade do que os homens, devido às questões hormonais como a menopausa e o estresse. É extremamente importante buscar o acompanhamento de um psicólogo, caso sejam detectados sintomas de transtornos de ansiedade. O psicólogo avaliará qual é a terapia mais indicada para o caso. Além disso, ele tem a capacidade de identificar o que desencadeou esse transtorno, qual a forma adequada para sua eliminação, evitando atingir as complicações que a doença pode causar. O psicólogo pode ainda sentir a necessidade do acompanhamento de um psiquiatra, que poderá receitar fármacos que auxiliem o sucesso do tratamento. Geralmente, esse transtorno pode ser desencadeado pelos seguintes fatores: genética, personalidade, qualidade de vida, alimentação, condições de estresse, traumas na infância e adolescência, regulação da ação de neurotransmissores de bem-estar, como serotonina, norepinefrina e dopamina, abuso de álcool, nicotina ou drogas. Encontrando as palavras certas, evite falar para a pessoa se acalmar. Uma das piores coisas que podemos dizer a alguém com ansiedade é: acalme-se. Um indivíduo não sofreria com um transtorno de ansiedade se pudesse simplesmente se acalmar. Quando dizemos a uma pessoa ansiosa se acalmar, ela entende que estamos fazendo um pouco caso dos sentimentos dela, dando a entender que ela é irracional ou que não está certa em se sentir de tal forma. Demonstre simpatia em vez de preocupação.
Talvez você esteja preocupado com o ataque de ansiedade do seu amigo, mas você vai deixá-lo ainda mais ansioso caso demonstre tal preocupação, se desespere ou entre em pânico. Em vez disso, permaneça ao lado dele e diga que sente muito que ele esteja assim. Isso poderá acalmá-lo. Perguntas como: você está bem? Está tudo bem? Você consegue respirar? Podem causar ainda mais ansiedade. Ao invés disso, diga algo como: sinto muito que você esteja passando por isso. Deve ser muito difícil, é horrível sentir ansiedade. Mantenha uma atitude positiva e animadora. Quando um amigo sofrer um ataque de ansiedade, tente ser tão positivo e animador quanto possível, ajudando-o a lembrar de que está em um lugar seguro. Por exemplo, diga algo como: você pode fazer isso, é só sua ansiedade. Os sentimentos são muito assustadores, mas você está seguro. Eu estou aqui. Você vai superar isso e eu estou orgulhoso do seu esforço. Ajude a pessoa a entender que não tem culpa. Muitas pessoas ficam ainda mais ansiosas porque sentem que são culpadas pela própria ansiedade ou que há algo de muito errado com elas. Durante a crise do seu amigo, diga: isso não é culpa sua, está tudo bem. Dessa forma ele ficará mais calmo e não se sentirá ainda mais ansioso com a situação. Ser solidário e dizer que seu amigo não tem culpa não é o mesmo que dar corda para a ansiedade dele. Não incentive o medo da pessoa nem alimente a ansiedade dela. Por exemplo, nunca desista de fazer uma coisa por causa da ansiedade de alguém. Não pressione a pessoa, mas também não mude de planos nem de estilo de vida por causa da ansiedade dela. Vá ao evento sozinho ou tome medidas para reduzir o estresse da situação junto com seu amigo. Dar corda significa criar desculpas para a pessoa parar de fazer coisas por causa dela ou assumir tarefas que eram responsabilidade dela. Não invente desculpas, minta ou tente tirar a responsabilidade do outro. Em vez disso, ajude-o a aceitar as consequências da própria ansiedade. Não tente se comparar com ela. Algumas pessoas acreditam que poderão ajudar um amigo se conseguirem encontrar algo em comum com ele. E pensam que é uma boa ideia dizer coisas como: sei como você se sente, ou também estou estressado e ansioso. A menos que você também sofra com um transtorno, você não sente o mesmo tipo de pânico ou ansiedade do seu amigo. Declarações assim banalizam os sentimentos do outro. Apoiando um amigo com a ansiedade. Mostre que ele pode falar com você. Uma coisa que podemos fazer para ajudar quem tem ansiedade é mostrar que estamos ali para conversar. Tranquilize e dê paz de espírito à pessoa, dizendo que não vai julgá-la, independentemente da ansiedade e do que ela tiver para dizer. Ela se sentirá mais calma com essas palavras. Diga que continuará gostando da pessoa, independentemente da ansiedade, mesmo que ela fique com medo de alguma coisa todas as vezes em que estiver do seu lado. Você ainda estará lá por ela e ainda se sentirá da mesma forma. Diga que ela pode procurá-lo sempre que preciso. Isso vai deixá-la mais calma. Você pode até mesmo se oferecer. Avise se houver qualquer coisa que eu possa fazer. Passe o tempo ao lado dela. Outra forma de acalmar uma pessoa com ansiedade é fazendo companhia para ela. Não a evite. Ignore telefonemas nem cancele planos sem um bom motivo. Evitar seu amigo só vai deixá-lo mais ansioso, já que ele se sentirá culpado por você não querer mais passar o tempo ao lado dele. A companhia de outras pessoas pode ajudar bastante seu amigo. Ele se distrairá e esquecerá um pouco a própria ansiedade quando passar bons momentos na companhia de mais gente, e isso vai deixá-lo mais calmo e menos ansioso.
Seja paciente. Não perca a calma com seu amigo. Ficar frustrado só vai piorar as coisas. Permanecer tranquilo durante uma crise ou sempre que a pessoa expressar qualquer medo vai ajudá-la a controlar a ansiedade. Lembre-se de que a pessoa sofre de um desequilíbrio químico e consegue compreender que alguns medos são infundados, mas ela não é capaz de controlar a própria ansiedade. Portanto, ficar frustrado ou falar para um amigo relaxar e pensar logicamente só vai piorar a situação. Perdoe a pessoa se ela disser qualquer coisa devido à irritação ou a frustração. Como a ansiedade provoca alterações neurológicas e emoções intensas e repentinas, talvez ela diga alguma coisa que não tenha intenção de dizer. Demonstre compreensão e perdoe o ocorrido. Fique longe do álcool e de outras substâncias controladas. Nunca ofereça álcool ou outras drogas para tentar acalmar um amigo com ansiedade. Embora possam tranquilizar uma pessoa temporariamente, essas substâncias acabam agravando ainda mais a ansiedade e o tiro vai sair pela culatra. O álcool pode interagir negativamente com alguns antidepressivos e ansiolíticos. Além disso, o consumo do álcool, drogas recreativas ou substâncias controladas pode levar ao vício. Sugiro que ele procure ajuda. Caso um amigo sofra com um transtorno de ansiedade, mas ainda não tenha procurado ajuda, tente incentivá-lo a correr atrás disso. Puxe o assunto quando ele estiver calmo, já que você poderá deixar a pessoa ainda mais estressada e provocar uma reação negativa se fizer tal sugestão durante uma crise. Decida se você é o indivíduo mais indicado para falar sobre o assunto. Caso não seja muito próximo da pessoa, talvez ela não confie no seu julgamento ou não esteja disposto a ouvir a sua opinião. Nesse caso, converse com os familiares ou amigos mais próximos dela. Pesquise um pouco antes de puxar o assunto. Quando for falar com seu amigo, tenha algumas sugestões de tratamento em mente, como a terapia cognitivo-comportamental. Caso não saiba ao certo como ajudar uma pessoa com ansiedade, conte com a assistência oferecida por organizações e linhas de apoio. Ansiedade. De que forma ela pode nos prejudicar? A ansiedade, quando passa a gerar efeitos negativos em nossa vida como indivíduos, deve ser encarada como algo a ser rapidamente evitado. A ansiedade pode surgir a qualquer momento. Ao estudar para uma prova antes de dormir, no meio de suas atividades domésticas, você já se viu assim alguma vez? Ela é definida pelo dicionário Michelis como sendo um sofrimento físico-psíquico que causa aflição, ânsia, nervosismo e medo. Pode ser considerada também um estado emocional frente a um futuro incerto no qual o indivíduo se sente indefeso. De acordo com o psicólogo clínico Bayard Galvão, a ansiedade pode apresentar sintomas semelhantes ao dos exercícios físicos, no entanto, sem os benefícios e prazer. Vejamos a seguir os pontos negativos que a ansiedade pode nos gerar. Memória prejudicada. A quinase C, substância sintetizada em nosso corpo, é resultado do estímulo provocado pelo estresse e pela ansiedade. Essa substância tem como principal efeito negativo a perda de memória de curto prazo. Como consequência disso, até que a memória de longo prazo se consolide. Eventos de brancos de memória. Outro ponto negativo é a ansiedade, que eleva a quantidade de cortisol no corpo e pode provocar um bloqueio na mente, dando aquele famoso branco que ninguém deseja ter. Te deixa mais cansado ainda. A ansiedade promove maior cansaço devido à manutenção de seus músculos enrijecidos, respiração curta e batimentos cardíacos acelerados.
Com toda essa movimentação negativa, o cérebro recebe a mensagem de perigo e permanece em estado de alerta. A ansiedade acaba nos consumindo ainda mais e evitando que o foco fique inteiramente no nosso estudo. Insônia gerada. Muitas vezes a ansiedade não nos permite desligar a mente e relaxar. Você começa a pensar e se preocupar com as coisas que não pode resolver nesse momento. Aí, não dorme e não descansa. Geração de estafa mental. O medo e a raiva podem estar juntos, originando uma estafa mental. Essa estafa não é interessante para ninguém, visto que é muito prejudicial. Dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de concentração e a manutenção do entendimento de informações trazem à tona a dificuldade de aprendizagem a que alunos são envolvidos. São seus sentimentos negativos que dificultam o foco no aprendizado. Isolamento social. Ansiedade social é outro ponto negativo da ansiedade. É a fase a qual o indivíduo teme sentir-se envergonhado, diminuído, faz com que o aluno evite ser foco de atenções e expor-se, gerando um afastamento social e isolamento físico. Prejudica a ereção. Homens ansiosos podem ter essa dificuldade manifestada no ato sexual, como uma ansiedade grande, uma autocobrança na tentativa de satisfazer suas parceiras. Concluindo, os prejuízos da ansiedade. Por todos estes pontos abordados em relação à ansiedade, sempre que possível, evite-a. Ao perceber que está ficando ansioso, respire fundo para se acalmar e vá trabalhando em paralelo à sua autoconfiança. Módulo 2. Quando a ansiedade pode ser benéfica e quando ela pode nos prejudicar. Você consegue se reconhecer quando está muito ansioso? Como você define esta sua ansiedade? É normal ou é exagerada, paralisante? Ansiedade como algo benéfico. Você fica sem ação, as suas palavras somem, você se sente muito ansioso às vésperas de um teste ou de uma prova? Responda essas perguntas e depois avalie, com o objetivo de identificar em que nível sua ansiedade está. Cada um de nós temos condições e níveis diferentes de ansiedade. Esta é uma característica comum e totalmente pessoal, que muito auxilia nós, seres humanos, e em nossa evolução. A ansiedade pode ser boa quando ela é aproveitada controladamente, ou seja, quando o indivíduo é capaz de concentrar todos os seus esforços para otimizar seu desempenho, sua performance, tanto profissional como também como pessoa componente de uma sociedade. Cientistas defendem que há um ponto de equilíbrio entre a total calma e a famosa crise de pânico. Este ponto de equilíbrio seria o ponto intermediário no qual o indivíduo consegue ter essa consciência da ansiedade que possui e torná-la realmente útil. Nessa transformação, o indivíduo consegue realizar uma ou mais atividades ao mesmo tempo e se mantém atento para possíveis problemas que possam vir a acontecer. À medida em que se aumenta o nível de ansiedade de um profissional, sua performance pode melhorar consideravelmente, porém, este nível de ansiedade atinge níveis excessivos, essa performance pode ser reduzida bruscamente. Isso acontece porque a ansiedade em excesso pode ter um efeito paralisante. Geralmente, a maior parte dos profissionais, quando estão diante de um desafio novo ou um desafio maior, buscam a se comportar de modo a superar este desafio. Atores, cantores, jogadores, entre outros, sentem a adrenalina consequente da ansiedade correr em seu corpo. E essa adrenalina faz com que se preparem melhor para os desafios e para que tudo ocorra relativamente bem. Dessa forma, a ansiedade pode contribuir
proporcionando, em alguns casos, estado de alerta e prontidão adequada, melhor desempenho do ponto de vista profissional, maior capacidade de concentração, redução do sono momentânea, redução de fome momentânea. Está comprovado. Psicólogos da Universidade de Stanford identificaram que a insulina, um dos componentes do nosso cérebro, desempenha um fundamental papel na previsão de ameaças e a busca do ser humano por evitá-las. O profissional que sabe gerenciar sua ansiedade pode ter seu desempenho impulsionado. Ele pode usar sua ansiedade para se preparar e agir melhor. Sendo assim, é necessário desenvolver uma gestão melhor dos sentimentos, ter o controle emocional para que as emoções não sejam um empecilho na vida pessoal e profissional do indivíduo. Esse desenvolvimento pode ser canalizado visando mapear todas as possíveis demandas de cada situação. Dessa forma, o indivíduo converte a sua ansiedade em um questionamento do que pode acontecer na situação em que está. Acaba funcionando como uma previsão de possíveis problemas, de situações novas, e com esta previsão, um plano de ação pode ser gerado. Como resultado, pode estar mais apto em qualquer anomalia que surja em sua rotina. Módulo 3. Reconheça-se para que a mudança aconteça. É realmente importante que você realize um diagnóstico honesto da sua condição de ansiedade. Esse diagnóstico é o primeiro passo para entender sua condição frente à ansiedade que possui. Por isso, procure identificar a frequência com que você se vê ansioso, as condições ou situações e momentos em que você se encontra ansioso, a duração das crises de ansiedade, os sintomas que apresenta quando você fica ansioso. Todas essas informações são muito importantes para que você identifique se está tudo bem contigo, se é possível trabalhar e melhorar ou se é caso de buscar auxílio. Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para completar o diagnóstico. Eu posso mudar essa situação? Sim, não. Como eu posso mudar? É realmente impossível mudar? Eu posso me preparar para isso? Sempre vá até o final. Seja otimista o máximo que puder. Lembre-se, esse ato não é somente a prática da generosidade para com os outros, mas também a autovalorização de sua pessoa. Muita atenção se a sua ansiedade gera situações constrangedoras, te paralisa, trava, reduz sua qualidade de vida, gera noites de sono perturbadas, mantém você agitado, inseguro, nervoso. Caso você tenha esses sintomas, é possível que você esteja sofrendo de ansiedade. Dessa forma, com toda e qualquer doença ou transtorno, para enfrentá-la e se restabelecer, o primeiro passo é identificá-la, reconhecê-la. Seja humilde diante da situação e busque mudá-la. Este é o único caminho e totalmente possível para melhorar a sua vida. A pessoa ansiosa é muito agitada. Sempre está em movimento, mexe muitos dedos, as mãos, pés e pernas, tem sua respiração e pensamento acelerados. Reconhecendo sua condição, você está apto para a mudança. Busque colocar em prática as técnicas apresentadas nesse curso. Elas são de grande valia e têm auxiliado muitas pessoas em sua busca pelo desenvolvimento e quebra do ciclo de ansiedade, preocupação e medo. Em último caso, se você adotou todas as técnicas aqui apresentadas, seguiu fielmente e não verificou nenhuma melhora, então é o caso de procurar um especialista para o auxílio. Os níveis da síndrome do pensamento acelerado. Primeiro nível, a pessoa vive distraída, a maior parte das pessoas.
Segundo nível, a pessoa já não consegue aproveitar a trajetória. As coisas passam a ser desagradáveis e chatas. Terceiro nível, ao culto ao tédio. Os problemas são mais evidentes. A atenção e foco apenas aos problemas. Quarto nível, a paciência com pessoas mais lentas é escassa. Quinto nível, composto por pessoas que planejam as férias com muita antecedência, porque as anteriores não foram suficientes. Sexto nível, foco na aposentadoria, pensamento fixo em quando vai se aposentar, contando mês a mês. Consequências da síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado promove problemas emocionais e psiquiátricos. As pessoas têm dificuldade de assumir suas vontades e enfrentar seus desafios. Comprometem a sua criatividade, seu desempenho intelectual, relações sociais deterioradas, dificuldade de trabalho em equipe. Segundo o autor, são consequências da síndrome de pensamento acelerado: envelhecimento precoce das emoções, insatisfação crônica, impaciente com quem pensa diferente, não curte os momentos, falta de disciplina, idade mental e emocional não é compatível com a idade biológica, adultos ou idosos jovens do ponto de vista emocional e vice-versa. O eu não consegue amadurecer, dificuldade em evoluir as faculdades do ser, imaturidade apresentada com individualismo e egocentrismo. Gerencie a síndrome do pensamento acelerado. São 8 técnicas. Primeira, capacite o eu para ser protagonista. Não somos totalmente livres de como Sartre ou Paulo Freire previam, mas deixe o eu mais forte, não seja escravizado pelo pensamento. Segunda, busque métodos para escapar dos pensamentos negativos. Terceira, gerencie o sofrimento antecipado. Evite sofrer pelo que não aconteceu. Quarta, higienize sua mente com duvidar, criticar e decidir. O início de todo conhecimento vem da dúvida. A crítica é o que permite modificar o pensamento. Com isso, decida estrategicamente. Quinta, recicle crenças falsas. Identifique o que não é verdade no que acredita e se desfaça de imediato dessas crenças. Sexta, não seja uma máquina de trabalhar. É importante trabalhar, mas não é exclusivo. Sétima, não seja uma máquina de absorver informações. Mentalize que mais importante que quantidade é a qualidade das informações. Oitava, não subestime a importância da qualidade de vida. Não traia seu sono, seu diálogo com as outras pessoas e os seus momentos importantes. Adotando continuamente essas 8 técnicas, saldamos nossas dívidas e melhoramos gradativamente a nossa atenção, reduzindo assim a ansiedade. Conclusão dessa primeira parte da nossa série de vídeos. A redução da ansiedade impacta positivamente em todos os relacionamentos profissionais e pessoais, principalmente no relacionamento da pessoa com ela mesma. Hoje é considerado diferencial o profissional que possui a capacidade de reduzir as informações negativas e que sabe tratá-las. Está na vantagem aquele que mantém a calma em situações críticas, de estresse, conseguindo ser superior e avaliando com calma a situação. A identificação da síndrome do pensamento acelerado é simples. Praticamente todos nós sofremos dela em algum nível. Apenas cabe a nós reconhecermos o nosso nível e buscar tratá-la. Quem somos? Algumas teses fundamentais. Somos tão complexos que, quando faltam problemas, nós providenciamos algum. Cobramos demais, exigimos demais de nós mesmos. Esse exagero pode ser bom para a empresa, mas é relativamente ruim para nós. Na maioria dos casos, somos prisioneiros da própria mente.
A teoria da inteligência multifocal embasa-se em teorias de anos de estudo e pesquisa. Um eu maduro não orbita em outras pessoas, não sente ciúmes e não exige que as pessoas vivam em sua volta. Ele está em harmonia, pois entende com clareza que não existe interpretação, a realidade não permanece estável e lógica. O principal erro é a falta de empatia. Ela sim é o único caminho e forma para evoluir. Pare, observe-se, enxergue-se. Cerca de 80% das pessoas são diagnosticadas com timidez e insegurança. A hiperatividade e a síndrome do pensamento acelerado têm sintomas muito parecidos. A diferença reside no fato de que a primeira ser majoritariamente genética e a segunda ser um resultado do estilo de vida. O indivíduo com a síndrome do pensamento acelerado possui dificuldade de empatia e de pensar antes de agir. A variação emocional costuma ser menor quando o eu é mais maduro. Os pensamentos são construídos por meio de 3 processos interrelacionados. Janelas de memória, que funcionam como armazéns de informações, são adicionados pelos gatilhos das memórias e do alto fluxo para formar nosso pensamento. Classificam-se em janelas neutras, sendo cerca de 90% da memória, e janelas killer. Estas são emocionais, sufocantes, tensas e depressivas. Gatilho da memória é gerado pelo fluxo contínuo e inevitável chamado ansiedade vital. Quando ela é positiva, gera algum movimento. Quando ela é negativa, deseja viver por ambição e sonhos. E o alto fluxo se conecta à memória como um gatilho. Constrói suas interpretações, trajetos, prevê o que acontecerá, desenvolve emoções e resiliência, gerencia pensamentos. Nós não conseguimos controlar a mente como controlamos um carro. Eventualmente viramos a mente para a esquerda e ela vai para a direita. Não somos autônomos e não somos livres. Síndrome do pensamento acelerado. Segundo Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado é a maior epidemia psicológica do mundo moderno. O problema está no conteúdo pessimista dos pensamentos e na velocidade deles. A humanidade possui burnout, toque e síndrome de pânico. No entanto, a síndrome do pensamento acelerado é mais abrangente e difícil de tratar. Gera ansiedade, mente inquieta, insatisfação, cansaço físico extremo, irritabilidade, flutuação emocional, dificuldade de desfrutar a rotina, dor de cabeça, dor muscular, déficit de concentração e memória. As principais causas são os excessos de informação, atividade, trabalho intelectual, preocupação, cobrança, uso de celulares e computadores. Nas crianças, o efeito é ainda pior. Módulo 4. Ansiedade. Como enfrentar o mal do século? Por Augusto Cury. Temos ouvido frequentemente que a depressão é considerado o mal do século para muitas pessoas. Os números são muito expressivos. Cerca de 20% da população mundial tem depressão. Esses são os casos conhecidos. Mas, para Augusto Cury, a síndrome de pensamento acelerado é pior. Por isso, ele considera a ansiedade como um verdadeiro mal do século, pois atinge 80% das pessoas em diferentes níveis sociais e profissões. Pois bem, a síndrome do pensamento acelerado é o fruto do modo de vida moderno, consumista e acelerado. Ela vem principalmente pelo nosso desrespeito ao processo de construção do pensamento. Na escola, o sistema educacional não é sadio. Não são ensinadas resiliência, inteligência emocional ou como podemos filtrar os estímulos e proteger nossas emoções. Jovens agressivos ou irritadiços são comumente e erroneamente diagnosticados com hiperatividade, cujos sintomas são similares, mas o tratamento é diferente. Um eu maduro
ou imaturo? Fazendo uma analogia, ao compararmos com a higiene física, somos homens das cavernas em termos de controle e maturidade mental. Isso porque escovamos os dentes ou tomamos banho a cada 4 a 20 horas em média, respectivamente, enquanto não trabalhamos a saúde mental. Ainda assim, temos seguro de vida, mas não temos seguro mental, devido ao alto custo que esse item pode possuir. O nosso eu é aquele que deve tomar as decisões sensatas. Protege, portanto, como um advogado de defesa faz. No entanto, esse advogado é lento, não atua em cima dos impulsos. Sendo assim, as sensações angustiantes e difíceis surgem e o nosso eu, quando é imaturo, não trabalha bem. As pessoas ainda não atentaram para o valor da saúde mental, nem como gerenciar essa ansiedade. O eu é como um espectador da plateia de um teatro, assistindo uma peça na qual os nossos processos mentais automáticos são protagonistas. Precisamos inverter essa lógica. Este é o desafio, trazer o eu para o palco e controlar os demais atores. Teste de Sartre. Condenados a ser livres. Ninguém pode controlar a própria mente. Ela pode ir para onde quiser. Por isso, a teoria desenvolvida faz todo sentido e rendeu a fama do seu autor. Construímos nossos pensamentos a partir das informações disponíveis somadas aos estímulos recebidos. Este corpo de informações é a nossa base de dados. Hoje, adultos, tomamos decisões racionais muito apoiados nessa tal base de dados. Rejeições, frustrações, crenças, experiências no que deu certo antes. Tudo fica armazenado e um novo estímulo adiciona ao banco de dados. O pensamento é a combinação entre dois e a reação geralmente é o reflexo do pensamento. Em termos sociológicos é a mesma coisa. Funciona igual a quando pensamos em comunidades e sociedades. O alto fluxo é o pensamento inconsciente, como um piloto automático, um terrorista a bordo do nosso avião. A memória registra tudo de forma automática. Processo conhecido como RAM, registro automático de memória. Como não selecionamos, apenas guardamos, não dominamos o que pensamos nem o que arquivamos. Com isso, não podemos dizer que o pensamento é livre. Esse foi o motivo da teoria de Sartre ter fracassado. Módulo 5. Como controlar a ansiedade. Práticas que fazem a diferença. Se você sofre de ansiedade, é possível se apegar a uma rotina com práticas que auxiliam, reduzindo consideravelmente a ansiedade do indivíduo. São muitas as opções que beneficiam. Escolha as suas preferidas e comece a fazer a diferença em seu estado de ansiedade. A seguir, listamos aquelas mais recomendadas por especialistas no assunto: controle da respiração, atividades físicas, técnicas de relaxamento, yoga, massagem, meditação. Veja o módulo 7, domine a prática da meditação e seja mais feliz. O poder da alimentação, seus impactos no controle da ansiedade em ansiosos. Terapia cognitivo-comportamental, controle da respiração. Caso você se reconheça ansioso, respire sempre de forma profunda e lenta. Encha os pulmões de ar. Em seguida, expire e tire todo o ar do pulmão. Esse exercício auxilia muito a acalmar os pensamentos. Com essa respiração, os pensamentos saem de sua mente junto com o ar expirado. Atividades físicas. Praticar regularmente exercícios físicos interfere diretamente na redução dos sintomas da ansiedade do indivíduo. De início, ao praticar uma atividade física, o primeiro benefício é a concentração, que ele deverá investir na atividade, automaticamente alterando o foco da sua mente, libertando-a do foco gerador de ansiedade e estresse.
A atividade física age diretamente nos mecanismos fisiológicos do indivíduo, pois também alivia o estresse com a sensação de cansaço, que faz o corpo precisar de descanso e recuperação. Essa condição reduz consideravelmente o sentimento da ansiedade, mas um dos principais benefícios está na produção da endorfina, o hormônio ligado à sensação de bem-estar, felicidade e prazer. Sensações estas que se contrapõem à ansiedade. O yoga possui benefícios reconhecidos para a redução da ansiedade. Age beneficiando a mente e o corpo de seus praticantes. A seguir, escute quais são os motivos pelos quais este exercício é muito recomendado por especialistas. Otimiza a condição física, melhora a resistência e flexibilidade, fortalece o sistema musculoesquelético, desenvolve o sistema endócrino através da produção de hormônios, amplia a capacidade respiratória e estimula o sistema cognitivo através do desenvolvimento intelectual. Reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial. Melhora substancialmente a qualidade de vida. Algumas posições de yoga simples de ser executadas. Postura da cegonha, Padahastasana. Como executar? De pé. Alinhe suas mãos livremente em cada uma das laterais do seu corpo. Mantenha seus pés e calcanhares unidos. Permaneça com a coluna sempre reta. Então, inspire profundamente. Levante suas mãos para cima. Expirando vagarosamente, dobre o corpo para frente. Mantenha o seu olhar para o umbigo. Deixe seu pescoço solto. Descanse as palmas das mãos no piso ou, caso não consiga, encoste pelo menos as pontas dos dedos nos dedos dos pés. Fique nessa posição por 10 respirações profundas seguidas. Benefícios desta postura: a otimização do fluxo sanguíneo do cérebro. A mente fica livre, com clareza de pensamento. Promove alongamento de coluna e das pernas. A redução da tensão realizada nos ombros, no pescoço e nas costas. Auxilia na digestão e na redução de vários problemas gástricos. Postura reclinada em ângulo fechado. Baddha Konasana. Como executar? Iniciando sentado, mantenha os isquios, ossos das nádegas, bem apoiados no chão. Una seus pés e relaxe as virilhas, elevando seu tronco de modo a posicionar a coluna e cabeça alinhadas horizontalmente. Parte de trás do crânio alinhado à região do sacro. Benefícios desta postura: ótima para restaurar seus níveis de energia, promovendo redução de níveis de ansiedade de quem pratica. É uma postura restaurativa que auxilia desfazendo tensões nos músculos dos ombros e pelvis. Com a abertura da virilha, aumenta a flexibilidade da região, reduzindo dores nas costas com eliminação de quadril endurecido. Postura fácil, Sukhasana. Como executar? Sentado, posicione uma toalha debaixo dos ossos do bumbum, isquios. Cruze suas pernas e alongue sua coluna, mantendo as mãos nos seus joelhos. Então, feche os olhos, relaxe e respire naturalmente. Feche os olhos e sinta seu corpo. Permaneça nesta posição de 5 a 10 minutos. Aproveite para focar somente na sua respiração. Evite pensar ou lembrar de algo neste momento. Benefícios desta postura. Com esta postura, o praticante amplia sua qualidade e paz. Elimina totalmente qualquer ponto de ansiedade física, psicológica e o estresse. Ideal para realizar no silêncio absurdo e mantendo coluna ereta. É possível unir a prática da meditação à yoga. É uma postura muito fácil de ser realizada, corrige a postura e Sukh significa conforto, alegria, felicidade. Postura do cadáver, Savasana. Como executar? Em um espaço livre, reto, deite-se.
Caso ache necessário, insira um cobertor ou algo abaixo da cabeça. Insira uma almofada atrás dos joelhos e mantenha os braços e pernas soltos para fora, em um ângulo de 45 graus. Relaxe os pés para os lados e as palmas das mãos para cima. Sinta o seu corpo. Relaxe cada uma das partes dele. Dedo dos pés, pernas, quadris, coluna, barriga, braços, ombros, pescoço, testa, olhos, língua, mandíbula e concentre sempre em sua respiração. Permaneça nessa posição de 5 a 10 minutos. Aproveite para focar somente na sua respiração. Evite pensar ou lembrar de algo nesse momento. Quando for se levantar, levante-se vagarosamente. Benefícios desta postura: diminui a pressão arterial e, com ela, a ansiedade. Auxilia reduzindo a aceleração de sua respiração e permite o relaxamento completo. Postura de criança, Balasana. Como executar? Ajoelhado no piso, sente-se de modo a ficar sobre seus calcanhares. Apenas relaxe, então incline-se para a frente e relaxe novamente. Deixe o seu peito descansar sobre as suas coxas, ou então espalhe seus joelhos para os lados, com seus pés unidos. Abaixe o seu tronco na direção do piso. Seus braços podem ficar esticados para frente ou para trás, como você preferir. Benefícios desta postura: ela auxilia acalmando o sistema nervoso central, mantendo a respiração estável e consciente. Promove também o relaxamento do pescoço, da parte superior das costas, eliminando tensões e relaxando os músculos dos ombros. Massagem. A massagem relaxa o corpo e a mente. Ela pode ser aplicada em qualquer pessoa sem restrição. Em alguns casos, seus efeitos podem ser semelhantes aos efeitos de fármacos. Além disso, sua duração também pode ser semelhante ao de fármacos. A massagem auxilia a pessoa a sentir-se mais segura, com maior autoestima. Sua imagem corporal é melhorada, o que faz a diferença no processo de recuperação. Agindo na redução dos níveis de cortisol, hormônio relacionado à ansiedade e o estresse, a prática da massagem contribui proporcionando mais tranquilidade e relaxamento ao praticante. Como resultado, ao aumento do bom humor, do nível de dopamina e serotonina, ambos neurotransmissores relacionados ao prazer, à felicidade e ao bem-estar. Terapia cognitiva comportamental. Se você está sempre em estado de alerta, sempre de mau humor, ansioso e tenso, é possível que essa terapia cognitiva comportamental seja adequada a você. Essa terapia aborda a expressão das emoções do indivíduo ansioso. Ele fala sobre os seus sentimentos, seus medos, sua vivência, sempre numa conversa direta e franca com o psicólogo. Esse tratamento direciona o indivíduo ansioso a um estado de equilíbrio, possibilitando que ele mesmo encontre sua tranquilidade e confiança. Em alguns casos, um médico psiquiatra pode ser adicionado e ele poderá receitar ansiolíticos, manipulados, alopáticos que geram a dissolução da ansiedade, ou tranquilizantes, que são substâncias que anestesiam parcialmente a sensibilidade neural, diminuindo a capacidade de excitação emocional. Em outros casos, o médico psiquiatra deverá receitar antidepressivos, que aumentam a energia psíquica e diminuem a quantidade de preocupações e medo. Ainda assim, é necessário a terapia junto de um psicólogo, pois sozinhos os fármacos são apenas paliativos. Relaxamento muscular progressivo. Em 1920, o Dr. Edmund Jacobson desenvolveu uma técnica para aliviar o estresse chamada relaxamento muscular progressivo. Essa técnica consiste em tensionar e relaxar vários grupos musculares para gerar diversos efeitos benéficos, como ajudar a dormir, reduzir as dores do parto, ansiedade, depressão
e melhorar dores de cabeça, estômago e fadiga. Esse método é tão funcional que ajuda até a reduzir a fissura por cigarro. Utilizar visualização guiada e respirar profundamente potencializam os efeitos dessa técnica. A seguir, alguns passos que devem ser dados para a prática correta desse método, começando com a preparação. Escolha um momento em que não estiver sonolento. Para não dormir no meio da prática e aprender a utilizá-la durante o dia, é melhor não tentá-la em um momento de sono. Use roupas confortáveis e fique descalço. Não use roupas apertadas, prefira as mais folgadas para ter liberdade de movimentos. Além disso, tire os sapatos para conseguir tensionar e relaxar os pés. Deixe um cobertor à mão. O relaxamento pode causar frio. Tenha um cobertor ou uma manta por perto para se cobrir. Caso isso aconteça, ficar aquecido o ajudará a relaxar ainda mais. Vá a um lugar tranquilo. Use um cômodo calmo e limpo de sua casa, se possível. Reduza a luminosidade e procure um lugar que não haja barulhos altos e repentinos. Experimente deixar seu computador tocando uma música relaxante, sons da natureza, sinos, som de vento batendo nas árvores ou de ondas no oceano. Uma música desse tipo pode ajudar você a abafar sons ambientes que perturbam sua concentração. Algumas pessoas gostam de acender incensos ou velas aromáticas durante a sessão de relaxamento para controlar odores. Esforce-se para não ser interrompido. Uma sessão completa dura entre 10 e 15 minutos. Não é muito tempo. Desligue o celular, tire o telefone fixo do gancho e peça para as pessoas que moram com você para não entrarem no cômodo durante esse tempo. Fique em uma posição confortável. O relaxamento pode ser feito em pé, sentado ou deitado. O ideal é sentar em uma poltrona ou cadeira reclinável, já que isso facilita relaxar sem dormir e também é melhor do que ficar em pé. Assim que estiver pronto, feche os olhos, descruze as pernas e repouse as mãos no colo ou descanse-as ao lado do corpo. Encerrada a preparação, respire profundamente 5 vezes. Respirar profundamente reduz a pressão arterial, desencadeando todo o processo de relaxamento e gerando a sensação de bem-estar. Inspire profundamente e segure por 4 segundos e relaxe os músculos enquanto expira. Preste atenção ao seu abdômen inflando e esvaziando a cada respiração. Depois de 5 vezes, você estará pronto para começar. Para dominar o básico desse método, você precisa fazer o seguinte: inspire enquanto tensiona os músculos. Comece um grupo muscular por vez. Contraia esse grupo ao máximo por 5 segundos, tomando cuidado para não ir além dos limites, e respire profundamente. O segredo está em conseguir tensioná-los com vigor, sem sentir dor ou causar lesões. Expire e relaxe ao mesmo tempo. Solte o ar devagar pela boca, liberando a tensão dos músculos rapidamente. O grupo trabalhado deverá ficar solto e maleável. Pause por 10 minutos antes de prosseguir para o próximo grupo. Não tenha pressa. Faça o exercício devagar e com cuidado. E respire vagarosamente nesse intervalo. A pausa entre cada parte do corpo é importante para ajudá-lo a relaxar. Use a visualização. O calor está diretamente relacionado ao relaxamento. Dessa maneira, você pode intensificar os efeitos desse exercício, imaginando os raios de sol batendo no grupo muscular que está sendo trabalhado. Você também pode se imaginar em um lugar tranquilo e seguro antes ou depois da sessão.
Assista o passo, utilizando a visualização guiada, descrito logo mais. Repita esses passos até que o corpo inteiro esteja relaxado. Comece por onde quiser, da cabeça para baixo ou dos pés para cima. Antes de prosseguir, perceba se uma vez foi suficiente ou se os músculos trabalhados ainda estão tensos. Repita o procedimento se for necessário. Relaxar um lado do corpo por vez pode ser mais proveitoso. Por outro lado, tensionar os dois lados ao mesmo tempo pode funcionar melhor se você tiver pouco tempo e precisar urgentemente relaxar. Relaxar o corpo dos pés à cabeça. Comece pelos dedos dos pés. Respire profundamente pelo nariz, retraindo os dedos e tensionando a sola dos pés. Segure por 5 segundos e solte. Deixe a tensão se esvair e compare essa sensação de relaxamento à anterior. Descanse por 10 segundos antes de continuar para as pernas. Prossiga para as pernas. Tensione e relaxe os músculos das panturrilhas primeiro. Depois, os das coxas e, enfim, todos juntos. Como dito anteriormente, inspire pelo nariz quando tensionar e expire pela boca quando soltar. Continue na seguinte ordem. Primeiro, músculo das panturrilhas. Puxe os dedos dos pés para cima na direção dos joelhos, retesando a batata das pernas. Segundo, coxas, músculos mediais e internos. Sentado ou em pé, empurre os calcanhares no chão. Se estiver deitado, estique bem as pernas. Terceiro, coxas, músculos externos. Junte e segure os joelhos um contra o outro, como que se estivesse segurando uma folha de papel entre eles. Quarto, nádegas, contraia os músculos juntos. Quinto, pernas inteiras, retraia todos os músculos de uma vez. Relaxe o abdômen. Respire normalmente antes de passar para o estômago e as costas e não se esqueça de pausar por 10 segundos entre cada grupo. Barriga. Imagine que está tentando encostar o umbigo na espinha. Lombar. Arqueie as costas para retesar os músculos acima das nádegas. Passe para a parte superior das costas e do peito. A essa altura, você provavelmente está bem relaxado e a respiração lenta e regular. Segure a tensão por 5 segundos antes de relaxar. Peito. Respire fundo e mantenha a tensão no peito. Parte superior das costas. Arqueie as omoplatas como que se quisesse uni-las. Prossiga para ombros e pescoço. Encolha os ombros como que se quisesse encostá-lo nas orelhas. Ao mesmo tempo, coloque a cabeça para trás, para tensionar o pescoço também. A tensão nessa área é uma das causas mais comuns de dores de cabeça e torcicolo. Podem ser necessárias 2 ou 3 repetições para essa parte do corpo. Continue com os braços. Relaxar deve ser cada vez mais fácil agora. Trabalhando os músculos do braço, lembre-se de inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Tríceps. Estique os braços e encaixe os cotovelos. Bíceps. Dobre os braços para tensioná-los. Antebraços. Dobre as mãos para baixo, como que se quisesse tocar os cotovelos com os dedos. Mãos. Feche os punhos com força. Encerre pelos músculos do rosto. Pode parecer estranho, mas o rosto é um dos lugares mais tensos do corpo, principalmente os músculos da mandíbula. Ao fim dessa parte, você terá acabado a sessão e se sentirá completamente relaxado. Olhos e lábios.
faça a expressão do Azumi. Feche os olhos bem apertados e contrai os lábios juntos. Mandíbula. Abra a boca o máximo que puder. Bochechas. Sorria muito, de verdade. Testa. Erga bastante as sobrancelhas. Relaxe. Agora que você acabou, dê-se alguns minutos para curtir o relaxamento. Para aproveitar mais um momento, use a visualização guiada. Se quiser dormir agora, não tem problema. A seguir, siga o passo a passo para desfrutar de um melhor relaxamento através da visualização guiada. Módulo 6. Domine a prática da meditação e seja mais feliz. Alguns direcionamentos abordados no livro Meditação para Céticos Ansiosos. Dan Harris estava apresentando seu programa na ABC News quando sofreu uma gravíssima crise de pânico ao vivo na TV. Essa situação foi transmitida a mais de 5 milhões de espectadores, o que poderia ser uma passagem da vida extremamente traumatizante para ele. Esse caso não foi um fator isolado, mas sim o resultado de várias exposições a situações negativas durante suas coberturas jornalísticas. Após este evento, no entanto, Dan Harris se tornou um praticante assíduo de meditação e ainda passou a escrever seus livros. O livro de meditação para céticos ansiosos, de autoria dele, juntamente com Jeff Harwin, professor de meditação, tem como objetivo orientar as pessoas a adotarem uma forma correta de meditar, através da adoção de uma rotina sólida dessa prática. Esse livro tem uma linguagem divertida e pode ser adotado por iniciantes que conseguirão facilmente eliminar conceitos pré-concebidos na esfera da meditação. O próprio Dan acabou percebendo que a meditação deixou de ser uma prática exclusiva de monges e hippies. Além disso, ele não se imaginava praticando meditação, pois era muito inquieto. Hoje, percebe que essas ideias não passavam de meras bobagens. Atualmente, é muito recorrente médicos e psiquiatras recomendarem meditação aos seus pacientes. Até as celebridades passaram a praticar e a compartilhar seus métodos favoritos de meditação. Ele cita uma lista extensa de pessoas bem-sucedidas que adotam a meditação em sua vida, como o campeão de tênis Novak Djokovic e Steve Jobs. Com pouco tempo de dedicação, é possível desfrutar os benefícios da meditação, que vão muito além de aliviar seu nível de ansiedade. Eles incluem turbinar o sistema imunológico, otimizar sua capacidade de concentração no trabalho, otimizar as demais atividades do dia a dia. Meditação, antídoto cientificamente comprovado contra o estresse. Apesar de todas as evidências dos benefícios que a meditação proporciona, muitos profissionais ainda pensam que os benefícios da meditação não passam de um monte de bobagens. Assim como pensava Harris, segundo ele, só se foi possível mudar após a grande crise de pânico que o acometeu ao vivo em seu programa. Esse foi o despertar para que ele buscasse o apoio na prática da meditação. Os benefícios da meditação que mais chamaram a atenção de Harris foram capacidade de reduzir a pressão arterial, ajudar as pessoas a se recuperarem da ansiedade, ajudar as pessoas na recuperação da depressão, ajudar as pessoas na recuperação do transtorno de estresse pós-traumático, fortalece o sistema imunológico, reconfigura os neurônios do cérebro para apropriar atributos como autoconsciência, perseverança e compaixão. Livre-se das noções preconcebidas. Passos para ter uma boa meditação. Se acomode confortavelmente em sua cadeira ou sofá de preferência. Respire profundamente com a postura correta, ereta. Inicie com uma meditação curta.
de 5 a 10 minutos, mas busque se desligar do resto. Mantenha uma atitude despreocupada, despreenda-se de sentimentos negativos e dos elementos que te distraem, tirando o foco da meditação. Consiga tempo para meditar. Comece com poucos instantes por dia. 60 segundos são suficientes para começar. O mais difícil é fazer a meditação se tornar um hábito diário. E é exatamente esse ponto que te proporcionará os vários benefícios desejados. É a prática diária que te permitirá você ter mais controle da sua ansiedade e, portanto, ser mais evoluído. Portanto, comece com 60 segundos em um dia, repita esse processo vários dias, se esforçando para não falhar. Vá então assumindo passos maiores. Introduza a meditação no meio do seu dia, no final do dia. Tenha em mente que o objetivo maior não é o tempo e o horário, mas sim que você consiga definir momentos no dia para 1 minuto de meditação. Que tal após escovar os dentes? Ou depois da sua primeira xícara de café? Há quem considere que o trajeto diariamente percorrido no metrô ou no ônibus é a ocasião perfeita para fechar os olhos e meditar por algum tempo. Inicie com meditações rápidas. Desfrute dos benefícios da meditação de 1 minuto apenas. Aquela em que o autor chama de meditação das 10 respirações. Pare o que está fazendo. Respire profundamente 10 vezes. Conte silenciosamente cada uma dessas repetições. É muito simples, mas esta meditação tem um grande poder em auxiliar desviando a atenção de preocupações ou ansiedades que esteja enfrentando. Muitas vezes, este exercício da meditação rápida promoverá a facilitação do início das mais longas. Este é o processo natural. Começamos com 1 minuto, nos estendemos para 5, depois 10 minutos, suficiente para ter paz e motivação em sua vida. Concentre-se e realize a sua meditação. É importante que você compreenda que uma meditação bem-sucedida focaliza sua atenção em uma única sensação, no ato de respirar. Sendo assim, não mude nada o ritmo da sua respiração. Concentre sua atenção nas únicas ações de inspirar e expirar. Atente-se para o ar que entra no seu nariz e passa nos seus pulmões. Seu peito, estômago se expandindo e contraindo. Como preferir, pode contar sua respiração e expiração ou apenas anotá-los mentalmente. Foque no som ou na imagem que você esteja contemplando. Pode ser o simples som do relógio, por exemplo. Mantenha sua concentração nesse nível por um tempo de 5 a 10 minutos. Com a meditação, você perceberá que além de relaxar e promover felicidade ao praticante, ela também pode lhe tornar mais compassivo. Pratique a meditação pensando em seu próximo, em qualquer ponto do seu dia. Em pouco tempo você se sentirá mais gentil e afável, gerando e recebendo o verdadeiro bem ao próximo e a si mesmo. Caso sua positividade diminuir, adote a técnica do fazer, observar e corrigir. De fato, você sabe por que acaba procrastinando mesmo quando está sob pressão. Mas você sabe como evitar esse comportamento? O autor desenvolveu uma técnica de 3 passos para te ajudar a se manter calmo e focado em qualquer situação. É chamada a técnica de fazer, observar e corrigir. O mais importante aqui é aprender a monitorar e a responder o seu próprio comportamento. Tomemos como exemplo você estudando para uma grande prova. Você nota que se preocupar com seus resultados na prova torna o estudo mais difícil. Então, aplique essa técnica. Você já cobriu o passo do fazer ao observar que está desviando da sua tarefa. Agora é hora de dar um passo para trás e observar o comportamento que você gostaria de mudar. Nesse caso, sua preocupação. Para observar de maneira eficaz,
tente não se envolver muito emocionalmente e nem se julgar por suas reações. Ao invés disso, procure por suas atitudes como um espectador distante. Isso vai te permitir enxergar como suas emoções tornam a situação ainda pior do que ela realmente é. E que, ao ter domínio delas, você será capaz de resolver seus problemas de maneira mais eficiente. Finalmente, depende de você corrigir a situação ao se libertar dos sentimentos negativos e das emoções assustadoras quando puder. Quando você se percebe no meio de uma crise, logo de cara parece ser um pouco difícil adotar a técnica, mas conforme você for praticando, quanto mais prática tiver, saberá desenvolver melhor as suas habilidades de observador e, com isso, logo dominará a aplicação da técnica de maneira contínua em qualquer situação. Esse ciclo vai te ajudar a manter a sua mente no presente e realizar as tarefas que você precisa para os seus objetivos maiores. Considerações finais. Caso você precise terminar algo, dominar uma habilidade, não foque no objetivo. Quando você foca no objetivo, ele acaba te distraindo. Divida o objetivo em tarefas menores por algum período de tempo menor. Esteja firme para não pensar em mais nada durante esse tempo. Essa é uma prática para que você consiga se concentrar completamente no que está fazendo. Com isso, vai conseguir terminar as tarefas mais desagradáveis facilmente, sem procrastinação. Adote os chás calmantes em sua rotina. Os chás geralmente são preparados com ervas ou mistura de ervas que podem trazer a promoção de bem-estar e tranquilidade a quem os consome. Além de auxiliar no relaxamento, os chás reduzem a ansiedade e são uma ótima pedida para o dia a dia, pois são naturais e não têm grande acréscimo de calorias ao cardápio. Em muitos casos, os chás podem substituir vários manipulados de forma totalmente natural. Veja a seguir as opções de chá que podem te ajudar a reduzir a ansiedade. Chá de camomila, muito famosa pela sua ação calmante, auxiliando na redução da ansiedade e no aumento do bem-estar. A erva camomila também é rica em substâncias chamadas flavonoides, que possuem ação anti-inflamatória e antioxidante. A ação antioxidante está relacionada à prevenção do envelhecimento precoce, câncer e Alzheimer. Chá de melissa. O chá desta erva é muito indicado em casos de ansiedade provocada pelo excesso de pensamentos ou em casos de insônia. Um chá preparado com 2 colheres de sopa desta erva e uma xícara de chá de água fervente é excelente. Promove uma noite de sono com muita qualidade para descansar e diminuir a inquietação. Chá de capim-limão. O chá de capim-limão tem excelente aroma e propriedades antidepressivas que removem a ansiedade de quem o toma. Além disso, ele elimina dores de cabeça devido ao seu poder analgésico e elimina inchaços devido à retenção de líquidos. Chá de erva cidreira. O chá de erva cidreira é excelente na redução da ansiedade, pois ele acalma e relaxa, também proporcionando uma excelente noite de sono a quem o toma. Também reduz dores relacionadas a cólicas menstruais, gases e dores de cabeça. No entanto, é necessário cautela no consumo, pois quando em excesso provoca irritação gástrica. Chá de folhas de maracujá. O maracujá é tradicionalmente referência como a fruta mais famosa pelas suas propriedades relaxantes. O chá das folhas dessa fruta promove uma noite bem dormida e relaxa muito, mas é importante que não seja tomado junto dele outros manipulados calmantes. Alimentos que pioram a ansiedade. A seguir, você verá quais são os alimentos que afetam negativamente o controle emocional de algumas pessoas.
Estes alimentos têm efeito de aumentar a ansiedade e, portanto, deverão ser evitados por aqueles que possuem o histórico de ansiedade. Alimentos industrializados. Geralmente, os alimentos industrializados são ricos em aditivos químicos, conservantes, estabilizantes, acidulantes, entre outras funções, que estimulam os processos inflamatórios e liberam cortisol, hormônio do estresse. Bebidas alcoólicas. É fato, o álcool presente nas bebidas pode atrapalhar a absorção de vitaminas e minerais. Estes compostos são muito importantes para a liberação de neurotransmissores que controlam o humor. Além disso, a euforia tem efeito rebote. A ressaca do dia seguinte piora os sintomas da ansiedade. Cafeína. Cafeína é uma substância que agita ainda mais as pessoas e as deixa em estado de alerta. Portanto, o café, guaraná, chá preto, chá verde e outros estimulantes à base de cafeína devem ser evitados pelas pessoas que possuem tendência a ficar ansiosos. Carboidratos refinados. Carboidratos refinados, como aquele que possuem farinha branca e açúcar em sua composição, estimulam a compulsão alimentar. Eles proporcionam satisfação muito rápida e picos de insulina. Se a pessoa costuma ser ansiosa, ela é estimulada a consumir fontes de carboidrato em pouco tempo. Gordura saturada. A gordura saturada presente em alimentos de origem animal, especialmente nas carnes, pode provocar inflamações no organismo e prejudicar o sistema nervoso. Além disso, atua na liberação do cortisol, hormônio ligado ao estresse. Uma esperança está surgindo. Uma pesquisa inédita feita na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, revelou que a corticeira, uma árvore muito popular entre o Nordeste e o Sul do Brasil, possui compostos com um efeito ansiolítico. Esse efeito não apenas combate a ansiedade, como também melhora alguns tipos de memória. Geralmente, para desfrutar destes benefícios, o preparo consiste em ferver as cascas da árvore e beber o seu chá, que além do ansiolítico, produz um efeito sedativo. Os cientistas procuram agora uma empresa que se interesse em produzir um manipulado e comece a testá-lo em humanos. Módulo 8. O poder da alimentação. Impactos no controle da ansiedade em ansiosos. Faça da sua alimentação seu tratamento diário contra a ansiedade e tenha a melhor qualidade de vida. Você sabia que alguns alimentos são reconhecidos pelo seu benefício de aliviar a ansiedade e tensões? Veja a seguir quais são eles e entenda melhor a função com a relação à redução da ansiedade. Antes de qualquer coisa, qualquer indivíduo que deseja viver bem e de modo saudável deve adotar uma alimentação rica em nutrientes para que o seu organismo funcione em equilíbrio, com a manutenção adequada dos seus órgãos e sem deficiência de nutrientes. E quando pensamos em ansiedade, a situação não é diferente. Os alimentos podem auxiliar muito na saúde física e mental. Alimentos que auxiliam na redução da ansiedade. Abacate. Esta saborosa fruta representa uma grande fonte de vitaminas do complexo B. A deficiência de vitaminas desse complexo pode afetar negativamente as células cerebrais e, assim, provocar ansiedade. Além disso, o abacate contém triptofano, um aminoácido que regula a produção de serotonina, hormônio diretamente relacionado às sensações de prazer e relaxamento do indivíduo. Alface. A alface e outras verduras de folhas verdes são ricos em folato e lactulina, duas substâncias reconhecidas pelos seus efeitos calmantes no cérebro. Arroz integral. Importante fonte de aminoácidos essenciais, o arroz reduz a comunicação do cérebro de mensagens como resultado de ansiedade, gerando sensação de bem-estar. Aveia.
A aveia é um estimulante de síntese de hormônios antidepressivos em nosso organismo. Também é fonte de vitaminas do complexo B, aquelas que evitam danos no cérebro e evitam a ansiedade, magnésio e fibras. Banana. O potássio mineral presente na fruta possui o benefício de fortificar o sistema nervoso, controlando os transtornos de ansiedade e estresse. Cereais integrais. Os cereais integrais são classificados como carboidratos complexos. Possuem a propriedade de fornecer lentamente a glicose de sua composição ao organismo, fornecendo maior saciedade e energia. Chocolate. O cacau presente na composição do chocolate tem compostos que auxiliam muito na redução dos níveis de cortisol, um hormônio diretamente relacionado à ansiedade e ao estresse. Quem consome chocolate amargo, aquele com pelo menos 70% de cacau, possui mais prazer e menor ansiedade. Frutas cítricas. A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, reduz a concentração do hormônio cortisol, que aumenta a ansiedade. Sendo assim, as frutas como limão, laranja, tangerina, acerola, abacaxi e kiwi auxiliam na manutenção do bem-estar e na redução da ansiedade. Frutas vermelhas. Assim como o chocolate, as frutas vermelhas são grandes aliados na redução do cortisol. O morango, a framboesa e o goji-berry reduzem a ansiedade com a redução desse hormônio. Além disso, elas também são potentes antioxidantes. Kefir. Alimento reconhecidamente fermentado. O kefir possui probióticos que são micro-organismos vivos que colaboram para a diminuição da ansiedade e regulam o funcionamento do intestino através do aumento da flora bacteriana do organismo. Maracujá. O maracujá reduz a ansiedade através das suas propriedades sedativas e calmantes. Reduz a pressão sanguínea, relaxa os vasos sanguíneos, reduzindo os espasmos. Mel. Atua auxiliando a síntese de serotonina, responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Oleaginosas. As castanhas, nozes e amêndoas são oleaginosas que ajudam a bloquear o NMDA, o receptor que gera ansiedade e o estresse. Além disso, constituem excelentes fontes de magnésio. Queijos. O aminoácido chamado triptofano, componente do leite e seus derivados, promove o bom humor e a sensação de relaxamento em quem os consome. Salmão. O ômega 3 contido no salmão representa um excelente antidepressivo natural que protege o cérebro, promove relaxamento do corpo e reduz o estresse. Conclusão. Recuperar o controle de si mesmo é uma tarefa totalmente possível. O tempo até conquistar este efeito e a dificuldade maior ou menor dependerá do estado e do nível de ansiedade que você se encontra hoje. Mas lembre-se que, independente do seu estado atual, o primeiro passo e, sem dúvida, o mais importante deles é o autoconhecimento. Por isso, é necessário ter a humildade suficiente para possibilitar a identificação verdadeira de qual tipo de ansiedade que você possui hoje e quanto você precisa se libertar dela. Adote as opções que te auxiliam na corrida pela retomada do controle. Siga todas as dicas recomendadas, aproveite essa informação rica e que pode de fato transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Se restabeleça. Vamos lá, você pode, é só querer. Respiração adequada, atividade física, yoga, meditação, alimentação são algumas opções totalmente acessíveis que gerarão resultados potencialmente positivos em sua vida. Hoje, dominar a ansiedade é mais do que uma superação pessoal.
é poder restabelecer a sua qualidade de vida e conquistar o desenvolvimento profissional pelo diferencial que esse feito proporciona.